Valeu. Ei, ei, ei. Ô! Pode ser melhor, pode ser melhor. Ô! Acorda, galera. Simbora. Boa tarde, boa tarde. Novamente, sobre o nosso hackathon. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pesquisa de problema. Então a gente vai explicar um pouquinho como encontrar o problema certo e qual método. Acompanhando a gente, bem-vindos, bem-vindas. Opa, consegui aqui o passador. Maravilha. Então, hoje a ideia da gente é entender como pesquisar e como entender o problema certo que cabe no meu projeto, no meu time, para eu desenvolver o hackathon. Para quem está na fila aí, valeu aí por estar assistindo. Boa. Massa. Depois participa do hackathon. A inscrição está aberta ainda, dá tempo. Beleza, galera. Basicamente, pergunta aqui para fazer para vocês. Quem aqui é design? Levanta a mão. Ou pense em design. Pode levantar, pode levantar. Legal, legal. Todo mundo sabe o que é design? Quando eu pergunto quem é design, quem foi que levantou a mão aqui? O que é ser design? Eita, cadê o meu amigo com o microfone? Você quer falar? Fala, Eurico, fala, Eurico. O que é ser design? Design, ele é o profissional, né, que ele projeta soluções para algumas ideias ou problemas. No caso, você foca o problema e você propõe uma solução viável através de um design, né, que seja ele também responsável, né, e também que seja consciente. Boa. Pessoal, palmas para o Eurico aí pela resposta. Legal, então, ser design não é só ser o profissional, e sim fazer, né? Então, fazer design é exatamente o que o Eurico trouxe. É você projetar, é você identificar, é você construir e explorar necessidades. Colocando aqui para nossa realidade, colocando aqui para a necessidade que a gente tem aqui, o processo de design dentro de um hackathon, dentro de uma maratona de inovação, serve para quê? Para a gente explorar e entender a real necessidade através de dados, através de um método que comprove que o que a gente está explorando é real, faz sentido ser explorado, e não é algo da nossa cabeça, algo que a gente viu na televisão, e se de fato vai ou não atingir um público-alvo. Então, a gente vai entender muito isso hoje, tá? Bem, para quem não sabe, design significa designare, ou como implica o desígnio, né? Sentido de intencionar, configurar ou projetar. A galera pensa muito que hackathon é, tenho tantas horas para fazer alguma coisa, vou correr para montar alguma coisa muito rápida, testar alguma coisa, meia boca, jogar para ver se eu ganho. E hackathon é sobre você entender e projetar uma boa solução que resolve um problema real. Então, o ponto da gente hoje é entender qual o melhor método que eu posso explorar para aplicar e entender meu desafio como problema, criar minha solução e em que ponto eu tenho que explorar mais, explorar menos, abranger mais, especificar mais. Então, a gente vai entender um pouco sobre isso. Bem, a gente fala muito sobre papel no mundo e eu queria entender de vocês, né, e aí, quem é que está participando do hackathon? Levanta a mão aí. Legal, 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 legal. E aí eu queria já começar a fazer algumas perguntas para vocês. Qual é a linha de atuação que vocês estão querendo fazer do projeto? Qual o papel do projeto de vocês? O que é que o projeto de vocês vai impactar? Diz aí, o que é que vocês estão pensando em fazer? Até o momento a gente não tem certo o que é definido. Mas a gente quer, aliás, dar o máximo na proteção dos alunos das escolas, como foi apresentado os dois casos lá de São Paulo. E o outro, legal. A gente quer trazer uma coisa que concilie tanto a segurança fora quanto dentro das escolas. Fala um pouquinho mais perto, para o pessoal conseguir escutar lá em cada casa. A gente quer desenvolver uma solução tecnológica que concilie tanto a segurança dentro quanto fora das escolas. Legal. Os dois casos apresentados foram, um caso veio de fora e outro caso veio de dentro. A gente quer conciliar essas duas partes, como proteger os alunos tanto pela parte de fora das escolas quanto eles lá dentro mesmo.
Entendi. Então, mesmo ele estando inserido no ambiente educacional, Sim. como eu consigo pegar essa segurança, garantir essa segurança dentro e fora? Isso. Tá. Então, o papel que você imagina que vai melhorar é essa atenção em todos os lados, 360. Isso. Boa, Isso. legal. Boa. Teu nome? Clayton. Valeu, cara. Quem mais? Vocês estavam aqui, levantaram a mão, quero também saber. Qual é o papel da solução de vocês para esse desafio? O que é que vocês estão pensando em fazer para resolver esse tema? Sem medo. Não, mas sem problemas, a gente sabe, tá nas primeiras horas. Mas o que é que vocês estão pensando em fazer? Tá, a ideia é ter medidas profiláticas, né? Ver mais uma avaliação do comportamento do pessoal para ver quando poderia ter alguma situação de violência e aí tomar medidas, dar dados, né, para medidas Legal. nesse sentido. Boa. Pessoal, palmas aí para as duas pessoas que falaram agora pra gente. Obrigado, gente. Por que eu estou perguntando qual o papel da minha solução para resolver esse problema? Porque é de onde nasce a necessidade. É onde a gente explora a necessidade. Qual o papel que eu imagino que essa solução resolva? Qual dor eu quero sanar? Então, o papel dos nossos projetos, ele tem que estar muito claro qual é a dor principal. Ela existe? Atinge quem? Qual é o perfil dessa pessoa? É uma entidade ou uma pessoa direta? Essas pessoas sentem essa dor como? Quando elas querem resolver esse problema. Eu vou trocar. Quando elas querem resolver esse problema, como elas tentam resolver? Existe alguma gambiarra que hoje resolve um paliativo para elas? Então hoje, o processo de design é muito de entender e fazer uma exploração para que você não faça mais do mesmo. Que é normalmente, às vezes, a gente tem uma visão, a gente quer atacar uma coisa, entende, e aí quando a gente, eu acho que é isso daqui, vai dar certo, a gente se esquece de olhar para o mercado, de olhar o que é feito hoje. Né? Deixa eu só trocar o microfone aqui, gente. Oi, agora sim, vocês estão me escutando. Beleza, então, basicamente, qual é o processo da gente entender e definir bem esse papel que a tua solução vai ser aplicada na realidade, beleza? A gente está aqui para solucionar problemas através de inovação e problemas para pessoas. Eu quero melhorar a vida da escola. Eu quero trazer uma solução viável para o professor. Tá, quais são as características que definem essa pessoa professora como um professor, como uma escola? Quem são as pessoas que habitam? Então, o processo de design, ele está centrado em pessoas. E a gente só vai conseguir trazer um problema real, um problema que, de fato, essa dor é importante, se a gente, de fato, sentir as pessoas. Então, galera, o processo de design e a pesquisa dos problemas começa quando a gente entende a dor que é das pessoas que a gente quer tentar colocar a nossa solução. Faz sentido? Sim ou não? Beleza, então vamos continuar. Vamos voltar um pouquinho na história, alguns anos atrás. Não, já tem uns tempos já, né? 2005, lá no Reino Unido, um conselho de design, né, uma associação, aqui eu acho que seria uma associação de design, resolveu discutir, né, sobre formas de associar a solução de problema com inovação, ou seja, como a minha solução de fato resolve esse problema e se ela é inovadora. Várias pesquisas foram feitas e foi desenvolvido um método que parece com um diamante. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre duplo diamante, que foi um método que foi gerado lá em 2005 e hoje é um método amplamente aplicado, principalmente quando você precisa de forma rápida explorar e definir bem a solução que você pode atacar. Então, primeiro, a gente vai entender o problema que eu preciso atuar, para depois eu ir para a solução. E a gente vai entender que tem muito mais problema que a gente vai encontrar e tem muito mais solução que a gente pode aplicar do que o que a gente vai fazer aqui no Hackathon. Porque o nosso processo é concretizar. Ou seja, eu posso criar uma solução que tenha N
tipos de funcionalidade. Mas a que real vai entregar o valor necessário é a que precisa ser feita no Hackathon. Então, o processo da gente é muito em torno disso, tá? Sei que a acústica está meio ruim, a galera está falando aqui. Quem tiver mais atrás, quiser se aproximar, tem cadeira aqui à sobra. Pode vir para a gente poder conversar. Bem, como a gente soluciona isso, a gente pode pensar sempre em duas áreas, né? 2 momentos de trabalho. Qual o primeiro momento? A gente descobre e define. É o processo que vocês estão agora, entendendo a problemática, entendendo a real necessidade de como eu aplico tecnologia para resolver, trazer soluções para prevenir, identificar e combater violências em ambientes educacionais. Então, primeiro a gente vai descobrir, a gente vai entender o que é feito hoje. O documento que a gente mandou lá no Discord, acho que umas horas atrás, fala muito sobre descoberta, fala muito sobre o que se tem como conceito quando se fala em segurança e ambiente educacional. Então, essas definições, elas são sempre o primeiro passo. Se você estiver já aqui, pare. Pare nesse momento, levanta as mãos, solta tudo e volta para cá. Por quê, gente? A gente não é uma solução procurando um problema para resolver. E sim, estamos com um problema que precisa de uma solução. Nessa história não tem mais o ovo ou a galinha. Primeiro tem que vir o problema para depois a gente ir atrás da solução. Se a gente não define bem um problema, sem ter uma solução, já tendo uma solução bem definida, a nossa solução se torna genérica e ela acaba nem atendendo muitas vezes o real problema que nós queríamos resolver. Então o processo da gente é muito em construir esses 2 passos. O duplo diamante, por que chamam de duplo diamante? Porque são áreas em que você tem um desafio, você tem um processo que você vai realizar essa descoberta, essa exploração, esse entendimento, essa pesquisa, essa coleta de feedback e o momento que você vai definir a partir dessas informações. E aí, se você for ver um pouquinho de longe, você consegue reparar que tem como se fosse 2 diamantes. Por isso que o método é duplo. Porque você tem 2 áreas em que você abrange e coleta o máximo de informações possíveis e uma área que você restringe essa informação. Para quê? Para que você tenha foco. Porque, por exemplo, a gente colocou no desafio identificação, prevenção e combate à falta de segurança em ambientes educacionais. Eu vou atacar os 3? Será que eu preciso? Será que eu consigo atacar uma solução com os 3 verticais? Se for, de fato, eu estou agregando valor, eu estou entregando um valor. Então, quando a gente fala em descoberta, é entender, nessas 3 áreas, quais são as soluções existentes? Qual é a dor atual? Tem 15 minutos ou fazem 15 minutos? Tem 15 minutos ainda. Falta 15 minutos. Ok. Então, o processo da gente envolve entender e descobrir. Como é que eu faço essa descoberta? Galera, vocês estão inseridas numa Campus Party. A gente tem profissionais de educação, profissionais de segurança pública espalhados por toda a área Open e Arena. Então, pesquisem, se não for presencial, por dados abertos. Lá no nosso documento inicial tem muita coisa falando sobre alguns dados e algumas convenções sobre os ambientes educacionais e a relação com a prevenção, com a segurança e assim por diante. Feita essa descoberta, e aí, Gabriel, o que define o que eu tenho que descobrir, o que define quando eu tenho que parar? Bem, você pode estipular tempos. Então, hoje é dia 8, a submissão da gente se encerra no dia 10 de 13 horas. Então, peraí, quantas horas eu tenho para desenvolver? Tantas horas. Eu vou separar um quarto, um quinto, um sexto desse tempo para pesquisar. Ou você pode dividir isso entre seu time. Pessoas de negócio e marketing vão atrás para entender essa metodologia, enquanto a gente vai entender as possibilidades de solução hoje no mercado, por exemplo. Então, divida entre seu time para buscar. Aqui a gente não está definindo o que a gente vai fazer, a gente só está entendendo o mercado, a gente só está entendendo o problema real, a gente só está pesquisando mais e mais fontes que indiquem como funciona o meu problema. Quem são as pessoas que sentem essa dor? Então,
define a persona, é o momento de você definir essa persona. Quem é a pessoa que sente essa dor? O aluno, o professor, o pedagogo, o diretor escolar, as agências de segurança pública. Então, como é que hoje isso acontece? Então, é um momento de descoberta, tá? A partir dessa coleta, né, depois dessa coleta, a gente faz o que a gente chama de definição. O que a gente entende que agora está mais nítido desse problema. A gente pegou vários dados e desses dados, 20 desses dados que a gente pegou, de fato estão indicando que esse problema que eu estou querendo atuar é real. Então vamos definir que o nosso escopo de atuação é em cima desses 20 dados, em cima dessas 20 informações que comprovam que esse problema existe. Gabriel, vai sobrar coisas aí? Vai. Quanto mais certeza você tiver, melhor. Quanto menos certeza você tiver, é o momento de você se afastar. E é aí onde entra o momento de definição. É onde eu concentro, é onde eu agrego de fato. Tá? Beleza. Acabei de saber que eu sou o último palestrante do palco, então a gente não vai terminar. Vamos ficar para sempre aqui. Bem, então, no momento de definição, né, a gente consegue entender e definir qual problema a gente vai, de fato, entregar. Gabriel, eu quero atuar em cima dos 3 problemas que a gente colocou lá. Posso fazer? Pode. A dica que eu dou é, concentre-se em pelo menos um. Priorize pelo menos um. Qual é o problema quando você não prioriza? Síndrome do pato. Nada, voa e anda, mas não faz nada direito. Você acaba querendo abraçar o mundo e não consegue entregar o valor real. Então entende de fato. Por quê? A gente vai querer saber, quando vocês submeterem as soluções, se vocês de fato sabem do que vocês estão falando. Se você não me trouxer dado que mostra sobre esse problema, a banca vai olhar e vai dizer, tá, ele está supondo. E o hackathon ele não trabalha com suposição, ele trabalha com realidade. Então a gente está esperando problemas e necessidades reais. Gabriel, posso abordar um problema que acontece aqui em Goiânia ou no próprio estado de Goiás? Posso. Posso tentar aproveitar algo de outro lugar que está remoto? Eu moro em Pernambuco. Posso aproveitar algo que acontece lá? Pode. A gente quer ver dados que comprovem que essa dor é de fato real. Beleza? Faz sentido? Posso seguir? Perguntas? Tá. O que eu falei dos 3 pilares, são os 3 pilares que estão no desafio. Então, no desafio a gente tem como trazer tecnologia para identificar, é o primeiro pilar, prevenir, é o segundo pilar, ou combater a falta de segurança em ambientes educacionais. Então, dentro do hackathon, você pode abranger uma solução que pegue um ou mais desses pilares. O que é que a gente sugere? Faz um prioritariamente. Um que acaba indiretamente atingindo os outros, legal. Mas um que você tenha, né, conhecimento de causa, que você traga depoimentos, dados que comprovem que esse problema, que essa dor é real. Beleza? Exemplo simples, tá? Junto lá no momento que a gente começou a levantar esse desafio, a gente encontrou uma solução que é utilizada para saber se a criança, de fato, entrou na escola. Porque dentro do ambiente que que foi feita essa solução, o pessoal estava fugindo da escola. E aí o problema começou a ficar pior quando essa pessoa fugiu e não voltou mais para a casa dela. Então, um instituto de tecnologia, acho que é do Reino Unido, não estou lembrado aqui ao certo, criou e está experimentando uma farda inteligente. O que essa farda faz? Simples. Estou aqui é a entrada da escola, Gabriel chegou. Gabriel saiu. Então, basicamente, ele tem um limitador e ele vai dizendo como esse aluno está, onde esse aluno está e dá algumas informações a mais. Então, o processo deles era, qual era a descoberta deles? Eles descobriram que existia um problema gigantesco de evasão escolar. Ou seja, a criança não conseguia, o aluno não conseguia ficar, né, dentro da escola. E ele viu várias formas de aplicar essa solução. Ele podia fazer outras soluções, ele podia reforçar a segurança, colocar câmera, ele podia entender que a solução era, na verdade, prevenir
Então, ele podia definir que ele vai resolver essa solução prevenindo e educando mais, mas ele foi para o combate, ou seja, no momento em que eu já tenho um ambiente escolar que é normal isso acontecer. Então, ele, em vez de prevenir e fazer uma solução de prevenção, ele fez uma solução de combate. Vê, então, ele, das 3 pilares, atacou um, que é o combate. O que é que ele fez? A farda. E aí a gente entra no segundo diamante. Então, primeiro eu defini de fato o meu problema, defini de fato o que eu quero entregar, e agora a gente vai entender quais são as possibilidades de solução. Então aqui, até essa partezinha aqui, eu não criei a minha solução. Eu estou definindo qual problema eu quero atacar. Por quê? Porque eu não devo ir direto para a solução. Isso está muito fácil, está nítido para mim qual é a solução. Calma lá. Lembra que uma solução e um problema pode ter N formas de você demonstrar. Por exemplo, eu estava conversando com um time mais cedo, eles perguntaram assim: Gabriel, a gente quer atuar os 3 pilares. A gente quer combater, identificar e prevenir. Massa. Mas qual público vocês vão atuar? Acho que a gente vai fazer primeiro ano ao 5º ano. Legal. Mas qual método vocês vão colocar tecnologia para isso? A gente vai mostrar para a escola o que está acontecendo. Mas qual o valor que você entrega com isso? E qual o problema que você identificou que de fato as pessoas ainda não fazem isso? Realmente a gente ainda não pesquisou. Então, veja como é legal. Eles começaram a pensar na solução, não começaram a desenvolver, mas se a gente não tivesse parado para conversar, eles já estavam criando um sistema para mapear as possíveis identificações de prevenção, combate, né, a insegurança na escola. Ver como eles iam perder um certo tempo, e aí numa simples conversa comigo, na organização, disse, já existe solução disso. Na nossa pesquisa de desafio, a gente encontrou isso. A gente encontrou possibilidades de atuação. Então faz sentido a gente correr mais atrás em definir bem um problema, entender bem um problema, do que a gente já ir de primeira, de cabeça, atrás de uma solução. Faz sentido, galera? Todo mundo concorda? Sim, sim? Beleza? Todos vivos, né? Ok. Bem, segunda parte do diamante, a gente vai, de fato, desenvolver. Quais são as possibilidades de solução? E aí, gente, é brainstorm. É juntar todo o time e começar a jogar possíveis soluções sem julgamento, tá, galera? A gente podia fazer um aplicativo tal, a gente poderia desenvolver uma IA, a gente poderia fazer uma metodologia, criar um processo, a gente podia trazer mais profissionais dessa área. Vão jogando isso na panela, como a gente fala, né? Vão jogando isso juntos e discutam sobre isso. É um momento mais de abertura, onde você está propondo possíveis soluções. Porém, nem tudo a gente vai conseguir atender, nem tudo a gente vai conseguir concretizar. Um exemplo muito prático que acontece em Hackathon. Eu descobri que existe um método numa solução ABC que utiliza blockchain e é muito massa. E a gente podia utilizar essa mesma forma para esse desafio. Faz sentido? Não sei, eu consigo entregar? Então, no momento de desenvolvimento, você está entendendo que existe essa possibilidade. Porém, no momento de entrega, é quando você escolhe de fato o que rola para eu entregar e submeter num hackathon. É importante a gente fazer isso por 2 motivos. O primeiro, foco. Eu consigo entender o que eu preciso fazer até o final do período de submissão. E segundo, eu tenho concentração para poder validar. Ou seja, eu sei o que eu quero testar. Eu entendo o que eu preciso testar. Porque não é só você criar a solução. O hackathon, principalmente, a gente quer saber o feedback da sua solução. A gente quer ver pessoas utilizando e dizendo, vale a pena utilizar a solução de vocês. O valor é percebido. A entrega é percebida. Então, no duplo diamante, e aí o pessoal geralmente me pergunta, Gabriel, quanto tempo eu faço cada etapa? Se você for tratar isso como um método que você vai levar à risca, que você vai cumprir, você pode levar isso dividir o tempo por 1/4. Então, 1/4 do tempo da maratona eu vou trabalhar a descoberta, 1/4 a definição, 1/4 desenvolvimento e 1/4 a entrega. O que é que eu lembro sempre, que é muito importante? Para uma pesquisa boa de problema, você tem que ter um time que saiba pesquisar. Então, a gente tem que jogar fora todas as convicções que a gente tem. Mas tem pessoas da área de educação no meu time, certo?
elas vão compor as pessoas que vão dar informações, mas elas também têm que colocar isso de lado. Por quê? Porque a gente quer descobrir. E aí, se eu tenho pessoas aptas e uma quantidade boa para fazer isso, eu divido 4 partes iguais. Se não, o que a gente pode fazer? Intensificar algumas áreas. Se eu tenho dificuldade para descobrir, eu tenho que gastar mais tempo descobrindo. Concordam? Poxa, eu não sei nem para onde vai esse problema, esse desafio. Então, eu tenho que gastar mais tempo com isso. Ah, mas eu sei definir legal. Se eu tiver um problema certo, meu time aqui consegue definir o problema certo que a gente vai atuar. Ótimo. Então, você consegue passar esse ciclo mais rápido. Ah, mas a gente tem uma dificuldade grande para desenvolver. Aí só tem um dev, ou então a gente não sabe muito de tecnologia. Como é que a gente vai fazer? Então, concentra o teu tempo desenvolvendo e entregando. Ou seja, propondo uma solução e concebendo isso em um MVP. Por que isso é importante, galera? Organização. Primeiro, para vocês não se desesperarem durante a maratona, porque vai ter momento, assim que vocês tiverem as mentorias, vocês vão ver que vai ter momento que vocês vão receber um não. Olha, essa solução já existe, ela não é viável, já tentaram isso ano passado e não funcionou. Vocês vão entender que existe a possibilidade de vocês estarem indo no direcionamento incorreto, ou no direcionamento que não vai dar um fruto legal para um hackathon como esse. Então, a gente vai precisar pivotar. A gente vai falar um pouco sobre pivotar, prototipação de solução amanhã, tá? Mas só para vocês entenderem que no final do método de duplo diamante, eu tenho um resultado palpável. Então, o que é um resultado palpável? Uma solução com base tecnológica que resolva uma parte daquele desafio que foi testado por alguém. Alguém que, de preferência, seja o público-alvo. Beleza? Então, quando a gente fala de descobrir, revisando, a gente identifica o problema a ser solucionado e a gente se coloca no lugar do cliente o papel de empatia. O papel de eu não sou mais a pessoa que está desenvolvendo o hackathon, agora eu sou uma pessoa que sente aquela dor. Entender o pensamento e o sentimento da pessoa que vive aquele problema. Então, para levantar os insights, para conversar, gente. O passo da descoberta é onde você faz as entrevistas. Vai atrás de professor, diretores de escola, pedagogos, pedagogas. Vai atrás de pessoas que se envolvem com esse desafio, que vivem isso no seu dia a dia e estuda essas pessoas. Não só fazendo perguntas de sim ou não. Tem uma conversa humana, cria uma call, liga para essa pessoa, tem uma conversa fácil, leve e objetiva, óbvio, para você entender essas informações. O momento de descoberta, você não está julgando nada, você só está coletando. Então, colete essas informações, entenda essas necessidades. Porque lá no momento de definição é onde a gente começa a analisar o que a gente coletou na descoberta. Então, eu descobri que os professores conseguem fazer um trabalho legal de prevenção. E eles conseguem fazer um trabalho de prevenção porque eles conversam X tempo do mês com as crianças da escola ABC e isso faz com que elas entendam se a criança está passando, por exemplo, por um processo de bullying. Então, você descobriu isso. E isso lhe leva a uma análise. Será que esse professor, essa professora, precisa de uma ajuda em relação à forma como eu atuo? Ou a forma como ela faz esse trabalho? Então, você começa a analisar quais são os possíveis gargalos, as lacunas, os espaços que ainda não estão preenchidos, as necessidades que ainda acontecem. Então, convergir essas interpretações. Então, o pessoal geralmente me pergunta, Gabriel, quantas pessoas a gente deve entrevistar para ter um bom problema definido? Vai depender do público que você quer atingir. Se você tem N públicos, 3 públicos, 4 públicos, seria bom pelo menos 3, 4 personagens de cada área, porque você vai ter diferentes opiniões, que podem divergir ou convergir do que você está analisando. Então, o objetivo da definição é convergir o que de fato é em comum de cada opinião dessas pessoas, desses públicos-alvos que você entrevistou. Depois a gente vai fazer a parte de desenvolvimento, né, que aí já entra no segundo diamante, né, que é um ponto que geralmente gera bastante divergência. Por quê? Porque minha pessoa, Giovanni, vai pensar uma solução de um jeito, Betina vai pensar uma solução de outra, Eurico vai pensar de outra e Alfred vai pensar de outra.
cada um vai pensar uma solução de um jeito e vai propor essa solução para esse problema que a gente acabou de definir. O que é importante ser feito aqui? Primeiro, o levantamento e que isso seja anotado. Não é só o que eu falei, é o que eu anotei, o que está ali no bloquinho de notas, é o que está no meu caderno, é o que está no Miro, enfim, o que vocês quiserem fazer para, de fato, concentrar essas informações. Por quê? Levantar soluções desse problema proposto é a forma que a gente tem de começar a concretizar isso. Então, o que a gente tem que entender, né, é que a gente não pode perder essa noção que o processo e as soluções devem ser voltadas à dor. Então, o que é que a gente entendeu da descoberta, que a gente convergiu e entendeu que era um problema comum e que de fato resolve o problema? Um ponto que a gente muitas vezes acaba se confundindo é criar uma tecnologia que muitas vezes não é preciso que seja resolvida com tecnologia. Eu quero fazer um processo de combate e um alarme começa a tocar, o pessoal recebe notificação no celular. Precisa? As pessoas não querem receber uma ligação. A gente fez um hackathon uns anos atrás, 2018 mais ou menos, em que a solução tinha tecnologia, mas não tinha aplicativo, não tinha sistema. Era feita para um público que só utilizava celulares, que mandava SMS e recebia ligação. E esse público, na sua maior parte do tempo, tinha pacote de SMS e ligação. Então, quando ele precisava daquela solução, ele interagia por SMS. Então, veja, tem tecnologia. Tinha outros tipos de soluções? Tinha. Muito mais fáceis, rápidas e até mesmo bonitas de você experimentar. Mas e o público? E a necessidade desse cliente? Ela era real? O cliente tinha lá, né, o usuário final, tinha lá o seu aplicativo para poder acessar e pedir? Não, não tinha. Na pesquisa, na descoberta, eles identificaram isso. Então, eles não podiam criar uma solução que divergisse disso. E aí, eles ganharam esse hackathon. Foi há 2018, né? Só para vocês entenderem, o público eram ambulantes que vendem comida no sinal. Então, o cara que vende, né, a pipoquinha lá no sinal, ele, quando acabava o fardo de pipoca, durante o dia, ele tinha um problema muito grande de ir até a distribuidora, pegar um novo fardo e voltar para vender. Muitas vezes ele perdia metade do dia fazendo esse translado. E a solução foi simplesmente, quando acabasse, ele já estava credenciado naquela distribuidora, ele pedia, o fardo já estava pronto e ele era mandado para um ponto mais perto dele. Rápido, simples. Envolvia tecnologia. Então, para a nossa solução, muito parecido com o WhatsApp, só que esse usuário ele não tinha WhatsApp. Ele não tinha pacote de dados. Exato. Legal. Legal. Massa. O problema que o Eurico trouxe para quem está de casa é muito sobre um botão de pânico num desafio de combate à violência à mulher, né? E aí o disparo era automático. Então, assim, veja que a solução começava com tecnologia, mas ele era disparado para outros meios analógicos. Quando a gente envolve um processo que tem ambientes educacionais, a gente tem que entender que o nosso processo ele precisa ser digital. Então, alguém sabe aqui o que é digital? Físico e digital. Então, a junção do físico com o digital entrega uma solução. O meu hackathon não precisa só ter aplicativo, gente. O meu hackathon, ele entrega um método, um processo através de tecnologia. E a palavra é através, ou seja, é o como e não o que. Então, o nosso processo de definição tem que envolver tecnologia? Tem, faz parte da solução. Mas ela só precisa envolver tecnologia? Não. Ela envolve cultura, envolve pessoas. Mais do que tudo, envolve pessoas. E aí, a última etapa, né, depois que você começa a discutir, entender as possibilidades, se é viável, se não é viável, se existe, se não existe. Se existe lá na China, mas aqui no Brasil não tem. Legal, uma coisa que você pode se aproveitar, uma coisa que você pode se apropriar e se inspirar para desenvolver sua solução.
é factível. Então, a etapa da entrega é onde a gente chama de criação de escopo, é onde a gente chama de fato, a criação do MVP. O mínimo viável para o meu produto funcionar, para a minha entrega de valor ser percebida. Então, é onde a gente cria essas soluções. Você seleciona geralmente uma ou duas, ou que são complementares, que você consiga desenvolver no tempo hábil de um hackathon. Então, sugestão novamente, se eu for dividir, né, voltando aqui, se eu for dividir o meu tempo com o meu time em 4 etapas, o momento de entrega é um momento que eu tenho que me concentrar em o que é possível fazer até as 13 horas do dia 10. Dia 10? Dia 10. Então, até as 13 horas do dia 10, o que eu consigo entregar? Eu consigo entregar valor assim, assim, assado? Com um site fazendo assim, assim, assado? Com um aplicativo que parte está no WhatsApp e parte está no aplicativo? Consigo. É a melhor solução para agora? É. Então, corre atrás disso. Define isso. Porque o que vai ser considerado não são as possibilidades de desenvolvimento, e sim o quanto você define do seu problema e o quanto você concretiza dele. Beleza, galera? Faz sentido? Sim, não, talvez, mais ou menos. Não estava ouvindo música. Bem, o que eu tinha para falar para vocês hoje, deixa eu ver se eu estou... até passei um tempinho legal. Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Eu estou deixando o espaço aberto aqui para a gente discutir sobre algumas dúvidas. E eu queria escutar um pouco mais como é que está o projeto de vocês. Então, quem é que está com o microfone aí? Meu querido, vamos lá. Quem é que pode dizer, já tivemos 2 times que falaram, como é que está seu projeto? Sem acanhar, gente, sem vergonha. Não, eu já sei quem estão participando, né? Então... Tá não? Cadê o outro time? Cadê os meninos lá? Já encontraram um problema para desenvolver? Tem alguma ideia? Mais ou menos? Explica lá para ele, explica pra gente. Gente, eu vou movimentar vocês hoje. Hoje vocês vão... Boa tarde. E aí? Não precisa dizer, assim, o que vocês querem aplicar, mas como é que está o projeto? Qual é o momento que vocês estão? A gente não está esperando uma solução definitiva. Esse não é o momento. Então, fica tranquilo e compartilhar. Não, a gente está passando pelo período de filtração do brainstorm. A gente colocou todas as dúvidas, todos os pontos que a gente devia abordar e o que é mais viável para a gente começar a desenvolver. Fala um pouquinho mais perto do microfone. Tá melhor? Mais. Melhor. Buno agora. A gente está acabando de passar pelo brainstorm. Legal. A gente colocou todos os pontos que a gente devia passar, tudo que a gente devia considerar. E agora a gente está pensando em ver o que é mais viável para a gente começar a desenvolver. Legal. Passando tanto entre o que a gente devia aplicar, se o foco é no aluno, se é no professor, se é na instituição. Legal. E é isso. E já mapearam quem seriam as possíveis pessoas que vocês entrevistariam para validar se esse problema que vocês querem atacar é real? Sim, exato. Exato. Conseguiram já mapear isso? Já conseguiram conversar com essas pessoas? Está no momento final. Momento final, legal. Isso. Importante, momento de pesquisa de problema, gente, é coleta de informação. Então, anota isso. Grava. Pode avisar, olha, vou gravar aqui, a gente está dentro de um hackathon, um processo de mapeamento do problema, a gente precisa gravar isso para garantir que a gente está entendendo na íntegra o nosso problema. Mas obrigado aí, pessoal. Boa sorte. E aí, quem mais? Os meninos ali atrás, que eu sei que também estão no time. Falem aí como é que vocês estão, mais ou menos qual é o projeto que vocês querem fazer. Bem, a gente pegou a problemática, né? Já mapeamos assim, quais possíveis soluções, fizemos um brainstorm e agora estamos decidindo qual tecnologia aplicar para poder resolver esse problema. E já estamos pensando quais pessoas a gente vai entrevistar para poder validar. Isso. Não só para validar a solução, mas para validar o problema. Então, assim, não espera criar a solução para depois chegar
nesse personagem, nesse público-alvo, para dizer assim, e aí, funciona? A pessoa vai dizer, nem sabia que precisava disso. Então, para você não ter esse desencontro, pega essa pessoa, olá, tudo bem? Vamos conversar? A gente tem stand aí, tem um hackathon do Low Code que está rolando aí, que é a Secretaria de Educação, que não falta é professores, educadoras, você pode chegar lá e conversar. Tem gente para você entrevistar aqui na casa, gente. Perfeito, obrigado. Olha aí. Legal, olha aí. Tem gente da Secretaria das Cidades? Dos atentados que tiveram em algumas escolas do estado de Goiás, tem alguns profissionais de educação dessa escola, só que a polícia, tipo assim, não deixou invadir nem nada e conseguiu pegar os bandidos antes. Então, ou seja, de forma que vocês podem aproveitar que tem o pessoal da educação aí e tem esse pessoal também que passou por essa situação e pode estar validando para vocês, lá no Low Code. Legal, massa. Olha aí, gente. Então, tem coisa melhor, né, de que você ter a pessoa que sentia essa dor de fato, né, aqui na campus. Então, a gente tem que buscar isso, gente. E assim, quanto mais próximo ao problema tá dentro do hackathon, maior a régua que a gente vai avaliar se vocês estão entendendo mesmo do problema. Vamos lá. Eu vi que tem um time ali fazendo também. O pessoal aqui estão no hackathon também? Não? Tá no hackathon? Como é que é a solução de vocês? Explica para mim. A gente ainda está na ideação de ideias ainda. Brainstorm. Fala um pouquinho mais alto. A gente ainda está no brainstorm. Está no brainstorm. Sabe mais ou menos o problema que vocês querem resolver? Diz aí qual é a atuação. Qual é a área que vocês querem entender melhor? Área de segurança, pelo menos. Segurança mesmo. Combate, identificação ou prevenção? Eu estou tentando focar no ambiente online. Ambiente online das escolas. Ambiente de? Online. Online mesmo. Tá. Dentro da escola. Legal. Boa. Quem mais está participando como time aqui dentro do Hackathon? Quer falar um pouquinho sobre o projeto? Mais alguém? Beleza, galera. Então, opa, tem dica de ex-participante campeão de mais de um hackathon numa mesma Campus Party. Fala aí, Eurico, qual é a dica? Olha, pessoal, quando vocês forem focar, estão fazendo brainstorm, estão fazendo tudo, mas só que tem uma coisa, vocês têm que focar em uma questão. Vocês estão dentro de um local onde você tem educadores, você tem estudante, então é muito bom então vocês poderem fazer uma pesquisa. Escutam 50, 60 pessoas, se derem para vocês poderem escutarem 100 pessoas, escutem, analisam os dados, analisem o que eles têm que falar para vocês, tirem essa ideia e aí a partir dela, vocês, validado, vocês fazem a solução de vocês, tá? O ano passado eu participei, escutei 196 pessoas dentro da campus, tá? Vocês acham que é difícil? Não é difícil, tá? Tem o grupo de WhatsApp da campus, eu mandei o formulário, o pessoal respondeu, foi bem mais rápido. Peguei 5 pessoas dessas daqui, fiz uma pesquisa qualitativa, escutei o que eles tinham que falar, a partir dela, onde que a gente propôs uma solução. Aí aonde que foi que a gente teve o nosso diferencial, que nós escutamos e a gente não enviesou o que o público-alvo tinha falado dentro da pesquisa. Isso é uma coisa que vocês fazem e vocês conseguem, tá? Questão da segurança pública, questão de coisa, tem a ver também um pouco com a mudança da cultura. Aproveita o pessoal que está lá no Low Code, que é professor, tá? Da cidade, teve 2 cidades que tiveram atentado, estão aqui dentro da campus, participando, até um deles é amigo meu, conhecido. Então, tipo assim, vivenciaram, pega essas pessoas, vão lá e verificam com eles como que ocorreu, o que foi feito, entendeu? O que a polícia fez, porque vocês têm que ter essa noção para vocês poderem estar identificando e vocês poderem estar propondo uma solução melhor para que possa ser melhorado. Isso aí é uma coisa também que vocês podem propor até uma mudança de cultura. E a mudança de cultura é um preconceito, porque já está enraizado já na nossa sociedade, mas pode ser mudado. Isso daí vocês têm que mudar, a gente tem que
fazer nosso pingo no Oceano Azul. E para vocês poderem conseguir algo. Então, validem, pesquisem, tá? Busquem solução, busquem o foco, tá? Escutem o usuário. O usuário é a base de vocês para vocês poderem estar conseguindo o primeiro lugar do Hackathon. Boa, gente, palmas para o Eurico de novo. Boa, que depoimento legal, cara. Obrigado. Obrigado pela dica. Quem quiser falar com o Eurico vai estar aqui, que ele está dando suporte também na maratona, não é isso? Está como mentor também na maratona. Então, gente tem para vocês pesquisarem. Insumo tem para vocês validarem o problema. Corram, porque a gente está no começo. Nosso primeiro período aí do nosso hackathon. Então, utilizem isso. Como, fora a premiação em dinheiro, né, como o secretário mesmo falou, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação veio para cá na abertura, trouxe que quer transformar isso em política pública para aplicar aqui no governo de Goiás. Então, por que não a gente trazer isso como uma solução viável? Quanto mais viável, mais possível, mais fácil de implementar como política pública. Beleza, galera? Bem, tá aqui as minhas redes, né, a minha pessoal e a da Grit. Quem quiser, quem puder, por favor, sigam a gente. E é isso. Obrigado, galera. Valeu.